Olá, aqui é o Hermelino Espíndola. E aqui é o Bruno Oliveira. E esse é o podcast Falando de Loja, onde a gente trata de assuntos do varejo. E aí, Bruno, o que nós vamos falar hoje? Qual que é a ideia? Bom, a ideia hoje é tratar de um tema que eu acho que é a preocupação 00 de todo empresário, não só dos lojistas, que normalmente é o nosso público aqui, mas acho que qualquer um que tem empresa ou quer empreender, por menor que seja, sempre é faturamento, vender mais. Claro. Né? Então, verdade. assim, muitas vezes, quando alguém vem abordar a gente ou procurar ajuda, normalmente a primeira assunto que surge é essa que é: preciso vender mais, preciso melhorar minha venda, preciso aumentar faturamento. Que dica que você pode me dar para aumentar? Né? Normalmente é essa conversa. Exatamente. E a gente sabe que não é tão simples assim, não é uma coisa que vai resolver. Mas assim, se fosse para dar o primeiro passo para um lojista que tem lá sua equipe de venda, sua loja ou sua rede de lojas, se você começar, tem que começar de algum lugar, né? Claro. De onde você começaria? Por onde que normalmente a gente ataca isso aí? Ótimo, boa pergunta. Realmente, a absoluta maioria dos lojistas que entram em contato com a gente, o primeiro grande desejo e desafio é: preciso melhorar minhas vendas, as vendas estão caindo, as vendas são ruins. A gente sabe que é a principal dor, né? Como você mesmo lembrou muito bem, não só de loja, mas de todo empreendimento, né? Precisa de faturamento. É como eu falo, duas coisas são fundamentais: faturamento e lucro, né? É faturar e gerar lucro, senão não é empresa. O oxigênio da empresa é lucro, e o lucro só vem a partir do faturamento. Então, realmente, e só faturar também não significa lucro, não, né? Não significa fazer uma promoção, dar 50% de desconto e bombar de venda, vai vender muito, mas também vai fechar porque pouco tempo a loja quebra. O resultado é negativo. Então a gente sabe que vender realmente é o desafio, mas é vender com qualidade. Então simplesmente falar, fazer promoção, vamos montar aqui uma promoção do milhão, uma promoção matadora, como a gente vê muito por aí, ou soluções mágicas, né? Não é bem assim. Bom, o primeiro raciocínio que eu faço quando um lojista me procura: Hermelino, eu estou precisando melhorar minhas vendas, é a gente procurar fazer uma análise de indicadores. Não é? Nada que você não mede, não tem como você gerenciar. Então, toda estratégia, ela vem a partir de um diagnóstico. Não é? Então, o grande segredo é fazer diagnóstico. Às vezes não é possível, porque você está sem os indicadores e tal, mas vamos dizer assim, existe um princípio básico que eu chamo de TTT, né? Que é o tráfego, a taxa de conversão e o ticket médio. Então, esse é o primeiro olhar que a gente faz, independentemente do perfil da loja, onde é que essa loja está, se ela é física, se ela é virtual, se ela está no bairro, se ela está no centro, se ela está no shopping, ou é uma loja de rua, enfim. Não é? Alto público, de alto padrão, baixa renda, não importa. Exato, não importa o perfil. Você tem essas três variáveis que são fundamentais para você começar a falar de venda. Por quê? Sem tráfego, você não tem como exercitar a venda. Então, primeiro passo, eu preciso olhar o tráfego, eu preciso medir meu tráfego, eu preciso ter uma ideia de tráfego, não é? Ou seja, minha loja pode estar maravilhosa, meu produto magnífico, meu vendedor treinado, etc, etc, etc. Mas se eu não tenho cliente entrando na minha loja, eu não tenho como vender. Então, primeiro passo: como é que está o tráfego da loja? Não é? A partir dele, você já começa a resolver muito problema. Pode ter certeza. A gente tem cases, né? Eu me lembro bem de uma marca, inclusive de uma marca importante nacional de moda praia, de uma rede que eu fui atender, e eu me lembro que quando eu cheguei na loja, isso foi muito visível, porque a frente de lá era uma loja de shopping. E a frente da loja estava morta, não é? Então era perceptível que a loja estava muito carregada, aquele às vezes equívoco que o lojista comete. Explica só para não ficar o carregada nesse sentido quer dizer o quê? Ótimo. Muito lojista acha que ter estoque, mostrar muito estoque é mostrar força. Aqui eu tenho estoque porque eu não estou quebrado, né? Enfim, com essa intenção. Esse é um olhar que pensa que mostrar isso para o cliente é força. Segundo, se eu tiver uma variedade muito grande, então a probabilidade de eu vender mais, etc, etc. Só que a percepção, às vezes, ela é negativa. Você olha, layout de loja, ele é fundamental para
tornar o ambiente agradável ou não, lógico, estético e lógico. O que eu estou querendo dizer? Você tem uma lógica que é produtos estarem, exemplo, produto muito alto que o cliente não alcança, não tem sentido você colocar na loja, e às vezes a gente vê isso. Não ter uma sequência lógica. Poxa, se eu vou comprar determinado produto, quais são os complementos naturais que eu vou olhar? É como uma seção no supermercado. Você vai, se você está pensando em produto de limpeza, não pode estar o sabão em pó aqui e o detergente do outro lado do mercado. Não faz sentido. Então você organiza por... Não é? Existe uma lógica para você colocar os produtos aqui, porque quem compra isso aqui está pensando em comprar determinados complementos. Ou vai lembrar de também levar. Ou vai lembrar, né? Etc. e tal. Não é? Então, existe uma lógica em termos de layout, de disposição de produto e tal. E existe a estética, o conforto, o espaçamento. É horrível você mexer numa arara, por exemplo, e você põe a mão na arara para olhar uma camiseta, alguma coisa que está ali, pá, caiu o cabide da frente, porque você tem excesso... O cabide está até meio levantadinho de tanto que o cara socou ali. E a gente entende isso aí, o que é. Geralmente é para o vendedor que arruma a sessão não ter que estar indo fazer reposição, então ele vai e lota o braço da arara. A intenção é, eu vou deixar o máximo já de mercadoria disponível aqui, etc. e tal. A prática... O intuito de agilizar o atendimento. O intuito de agilizar o atendimento. Assim. E na prática, ou de deixar mais produtos à amostra, quer dizer, todos os modelos que eu tenho no estoque eu já vou botar aqui. Né? A ideia é joia, mas a prática não, porque o cliente vai mexer ali, cai o cabide, ele tira a mão. Não é? Por quê? Porque está socado, a mercadoria perde valor, porque aquela mercadoria socada ali... Ou seja, existe um ponto ideal entre a praticidade e a estética. Exatamente. Né? Um equilíbrio entre os dois. Em suma, existe técnica para você arrumar uma loja. Outra coisa que impacta ainda em relação a esse aspecto, você olhar a participação e o espaço que você dá, a participação na venda e o espaço que você dá. Então, às vezes, tem loja que ela dá um espaço muito grande para determinadas categorias de produtos que tem baixa representatividade na venda, e aquilo que é mais significativo, eu vou dar um exemplo prático. Uma outra loja que a gente foi da consultoria e ela tinha confecção em calçados. Né? Mais especificamente tênis, também moda jovem, tal, moda praia, ou seja, camiseta, boné, short, bermuda, calça jeans, tal, e tênis, né? Basicamente tênis na parte de calçado, masculino, feminino e infantil. Só que o tênis ele estava muito acanhado dentro da loja e era 35% de participação no faturamento. Então, nesse caso aí, mais ou menos assim, em termos de área da loja, quanto que ele ocupava na época, você lembra? Era algo como 15% do espaço da loja foi dado, ou seja, era um canto para tênis, né? Ali, espremido, acanhado. Não era nem um espaço premium, assim, não era nem um espaço... Não, era um espaço, tipo assim, né? Arranjaram aquele espaçozinho ali para colocar os expositores. Onde deu, colocaram. Na vitrine ficava mais ou menos, sabe, acanhado ali, sem uma exposição adequada, muita confecção e o tênis ali como se fosse assim, um puxadinho para o tênis ali, e o tênis era 35% de participação, com um detalhe. Era a principal categoria da loja. Ela era a principal categoria da loja, e com um detalhe, o valor médio do item, ou seja, o preço por unidade de vendida, era muito mais alto. Né? O valor do tênis, o ticket é muito mais significativo individualmente por cada item. Então, o que nós fizemos? Quando eu puxei isso, que eu olhei, que eu mostrei para o lojista, olha, isso era em todas as lojas, viu? Várias lojas da rede. Era uma rede de lojas. Era uma rede de lojas e tinha essa característica, né? Por questão cultural, era assim, um vai olhando o padrão da outra e tal, vai ficando daquele jeito. E nós fizemos um trabalho de montar corners, trabalhamos com os representantes das marcas e tal, as principais marcas, foi feito um espaçamento mais adequado, né? Ou seja, se recolheu um pouco de confecção que tinha, ocupando um espaço muito grande ali, e se deu mais ênfase e destaque de maneira organizada, o lado, as categorias, faixa de preço, etc., estilo, né, para caminhada, para o dia a dia, para a prática de esporte, etc. Ou seja, foi feito um trabalho de arrumação que, de cara, o tênis saltou para 50% do faturamento e a categoria participou, aumentou a participação, né? E o faturamento da loja assim, cresceu não muito mais. Não comprometeu o faturamento das outras muito categorias. Muito pelo contrário. Ela destravou.
né? Como ela puxou o faturamento e a loja organizou melhor, ou seja, ficou menos pesada, como você colocou. Então, toda essa racionalidade foi trabalhada. Então, você tem esse lado racional e o lado estético, né? Combinação de cores, um espaçamento adequado, essa quantidade de itens no braço de arara, a altura do que é colocado, enfim, toda essa lógica e essa estética. E eu recomendo fortemente você trabalhar com um profissional de VM, né? Contratar um pessoal de VM especializado, que é visual merchandising. Exato, bem lembrado, a gente usa o jargão, né? E o pessoal de visual merchandising que tem essa especialidade, realmente você olha, a loja fica encantadora. A gente já teve experiência, né, de indicar, a gente tem parceria, inclusive, aqui na nossa consultoria de profissional, a Eliane Sabina é uma delas, que é uma profissional de altíssimo nível, que a gente indica para vários clientes, que você olha assim, ela transforma a loja. Reforma uma loja. Reforma uma loja na arrumação. Sim. É impressionante e puxa as vendas, né? Eu já vi... uma outra experiência interessante, uma vez eu botei... eu entrei numa rede de lojas também e realmente estava crítico, né? E aí eu convidei as gerentes, vamos passear, né? Pedi autorização, evidentemente, para a diretora, vamos no shopping, vamos fazer um tour pelo shopping. E fizemos literalmente isso. Eu saí com as gerentes, né, olhando as lojas do shopping e perguntando para elas o que elas achavam daquelas lojas. A gente foi em umas lojas que elas achavam, que loja que você acha legal? Né? Eu acho que tal loja é bacana, tal. Que loja que você gosta? Tal. E de departamento? Tais e tais. Enfim, para resumir a história, nós fomos para o shopping, saímos olhando e tal, e elas realmente encantadoras, e eu fui perguntando, olha, o que você está vendo aí? Né? Para que elas tivessem uma ideia da importância que era da arrumação da loja. Né? E, para sintetizar, eu me lembro de uma gerente que ela virou, nós entramos numa loja de departamento, seção infantil, e ela olhou assim para mim e falou, Emília, você não vai acreditar numa coisa. Está vendo aquele vestidinho ali? Eu tenho na minha loja. Está socado numa banca. Aqui eu estou com vontade de comprar. Ele estava colocado assim, bem arrumadinho, bem arrumado, numa seção com um fundo bacana, num manequim, né? Realmente, porque eu digo o seguinte, arrumar, o que é vender? É deixar o cliente com vontade de comprar, né? E ali ele estava atraente. E ela falou, lá na minha loja, ele está socado numa banca. Então, o primeiro aspecto, vamos dizer assim, que a gente precisa olhar é isso. A tua loja, ela é atraente? Se a pessoa olha, qual é a percepção que ela tem? Segundo, iluminação. Não é? Às vezes, o lojista já está com venda baixa, a despesa está alta, está com dificuldade para pagar a operação, não é? O que faz? Começa a desligar o ar-condicionado, reduz a luz, etc. E tal. A loja fica escura, fica quente. Não vai aumentar as vendas por causa disso. A tendência é impactar mais negativamente ainda o tráfego. Espiral decadente, né? Entra menos cliente, o cliente que entra fica menos tempo dentro da loja. Ora, se você fica menos tempo dentro de uma loja, a probabilidade de você comprar reduz. O cliente se sente desconfortável e vai embora. Ou então um provador... Nem vai indicar para ninguém também. Um provador apertado, um provador... Com cortina, eu recomendo muito fortemente que se coloque porta no provador. Por quê? Especialmente o provador feminino. Sim. Porque uma loja unissex, que trabalha com homens e mulheres, a mulher às vezes se sente desconfortável, insegura em trocar de roupa dentro de um provador onde tem uma cortina que alguém pode abrir, enfim. Então, trabalhar a porta, o suporte, o conforto ali, um banco para a pessoa, né? Um puff que a pessoa... Né? Apoio para ela se vestir, enfim, o cabide, roupa dentro do provador. São detalhes assim que não custam caro, né? É muito mais trabalho. É uma coisa de longo prazo, né? Que você reforma ali um provador, já está anos com aquilo sendo usado. E é um branding, né? É uma marca que você vai construindo, e uma associação de... Não, aquela loja é legal, tem produto legal, o atendimento é bom. E você pode usar isso até a seu favor, o próprio vendedor como um argumento, falar, fica lá à vontade, ninguém vai te atrapalhar, fica o tempo que você quiser ali dentro. Exatamente, né? Então isso cria... Então, quando a gente começa a falar de venda, você vê que a gente pegou um pedacinho aqui, falar de VM, visual merchandising, arrumação de loja e tal. Isso impacta na venda. No quê? No primeiro T
que é tráfego, né? Ou seja, não é só fazer propaganda, né? Não, exatamente, né? Então, quanto custa isso? Vitrine, promoção de porta de loja, espaçamento, bloqueio de vendedores na porta de loja. É horrível, às vezes você chega o vendedor na porta de loja ou mexendo no celular. Sim. Qual é a sensação que você tem que você entra numa loja e vê um vendedor, uma vendedora, rodinha, né? Ou com o celular na mão ali, é a impressão que você está atrapalhando, tipo, desculpa ter entrado aqui, né? Continua aí o que você está fazendo, eu vou noutra loja, né? Que vai ter alguém ali à disposição, ou se colocando à disposição para me atender, resolver o meu problema, etc. e tal. Então, trabalhar esses fundamentos, iluminação, arrumação, a vitrine, a organização de vitrine, destaque de produtos, quer dizer, o que você quer destacar na vitrine, qual é o ponto focal, com preço, não é? Eu lembro sempre, coloca o valor da parcela, se você tem os planos de pagamento, destaca o valor da parcela e não o valor do produto. Eu vejo, às vezes, a loja tem lá um plano de pagamento legal, parcela em 6 vezes, em até 10 vezes, e não destaca isso. O cliente olha, uma coisa é você olhar um tênis de R$399, outra coisa é você olhar lá R$39,90 na parcela, 10 vezes total. Sim. De tanto, de 300. Não é enganar o cliente, é lembrar o cliente que cabe no bolso dele. Não é o preço total, nem nada disso. Mas é mostrar para ele que é perfeitamente possível. Uma coisa é eu falar assim, você quer comprar um apartamento de R$500 mil? A outra coisa é eu falar assim, você quer comprar um apartamento com uma pequena entrada de R$1.800 por mês? Coisa mais comum, propaganda de carro, né? Parcelas de R$1.599. Exatamente. Então, por que você faz isso? Mostra para o cliente a possibilidade dele comprar, que cabe no bolso, que ele pode entrar, que existe essa possibilidade. Então, trabalhar isso tudo é fundamental para você quando a gente começa a falar de vendas. Agora, esse é o primeiro T. Evidentemente que não sou contra marketing, não é isso, né? Acho que não adianta fazer marketing se a tua loja está desse jeito. Eu acho que esse que é o ponto que é importante a gente falar aqui, que intuitivamente, quando a gente fala de tráfego, normalmente a ideia que se vem na cabeça é marketing. Fazer propaganda. Fazer uma propaganda ou uma propaganda... chamar influencer, vamos destacar. Uma propaganda na internet, ou seja, até uma propaganda mais tradicional, rádio, FM, um outdoor, um panfleto, qualquer coisa assim. Exato. Que são medidas válidas, claro, se o problema for que precisa detectar for esse, né? Exatamente. É como eu falo. Uma coisa não exclui a outra. Você pode arrumar a sua loja e também investir. Trabalhar uma mídia social legal, né? Você cadastra seus clientes. Então a gente sabe que tem muito lojista que peca nisso, não trabalha o cadastro do cliente, então não tem um histórico, não tem como você fazer um CRM, né? Ou um perfil de consumo do seu cliente, como é que você faz? Para ter a data de aniversário, a periodicidade de compra, qual é a frequência de compra desse cliente na sua loja. Então, se você tem isso, eles costumam comprar, né? Então, por incrível que pareça, né, voltando lá na sua pergunta inicial, né, o que fazer para aumentar as vendas? Então, o primeiro raciocínio que eu tenho é o seguinte: quanto é que está seu ticket? Né, o ticket médio, que é o último T. Eu tenho um primeiro T e o último T. O do meio a gente já vai falar que é a taxa de conversão. A taxa de conversão, a transformação do tráfego em compra, né? Em realização, em venda fechada. Então, mas eu começo por aí. Eu começo pelo ticket. Quanto que está seu ticket? Meu ticket é R$200. Meu ticket é R$100, é 150. Enfim, é um valor lá que você tira no sistema e olha. Ora, então, é perfeitamente matematizável. Sim. Porque eu olho o seguinte, quanto é que está seu ticket? Eu vou fazer conta de botequim para ficar fácil de raciocinar. Meu ticket é R$100. Beleza, R$100. Quanto que você precisa vender no mês? Né? Qual é o seu objetivo de venda? Não é? Qual é o seu ponto de equilíbrio? Quanto que você tem que faturar para poder você zerar e a partir desse ponto começar a dar lucro? Primeiro, eu quero fazer um parêntese aqui. A absoluta maioria dos lojistas não tem esse controle. Não tem despesas fixas, não está classificado despesas variáveis, precifica, multiplica por 2 pontos não sei o que lá, não tem uma estratégia pensada, elaborada, trabalhada, não só em termos de mercado, quanto é que estão vendendo, né, quanto é que está na concorrência, mas o que aquilo significa em termos de precificação dentro Eu acho que a gente tem um curso na plataforma. Não é que você lembrou bem? Por que eu estou brincando assim? Porque faz parte, não adianta a gente falar de layout de loja, por exemplo, como eu comecei, ou geração de tráfego, se você não está precificando corretamente, se você não sabe quanto é que você precisa vender para poder zerar. O que é zerar? É o teu ponto de equilíbrio. Se você vender menos do que determinado valor, você vai ficar no vermelho. Tem mais conta para pagar do que resultado de venda. Vai comer da própria carne, não é? Isso vai inviabilizar o seu negócio.
a partir do ponto de equilíbrio, o que passar do ponto de equilíbrio, o teu lucro líquido é a margem de contribuição. Então, eu preciso entender o que é margem bruta, margem líquida, margem de contribuição, despesa fixa, parece que é um monte de outra coisa. Não é simples, desde que você tenha conhecimento e você se organize para isso. Não é? Então, é fundamental. Nós temos curso de precificação, nós temos curso de gestão de categorias de produto, como eu falei, qual é a participação, quanto espaço que eu vou dar, como que eu calculo isso, qual o retorno que a categoria me dá, qual é a categoria que é mais rentável para mim, etc. Qual é aquela que não tem uma participação legal para que você trabalhe, né? Vou dar um exemplo prático, eu gosto de trazer o exemplo porque ele mostra a prática. Eu estava numa determinada loja, nós tiramos um relatório de participação por categoria. E lingerie era uma categoria que estava muito, muito ruim a participação. Baixa a participação na proporção do estoque que tinha, mas a venda era pouco significativa. E aí, olhando, conversando com a proprietária da loja, numa das lojas da rede, né, ficou muito evidente que eu estava conversando com ela e eu questionei, porque o setor de lingerie estava muito próximo ao caixa. A intenção, a gente percebe que foi legal. A cliente vai, né? Exatamente, a cliente vai para a fila do caixa e aí ela já vê a lingerie aqui para pegar. Acontece que é uma loja de departamento masculino e feminino e as mulheres ficavam constrangidas, né? Foi o primeiro questionamento. Você acha que esse departamento, esse setor está bem posicionado aqui porque não está muito exposto? A mulher se sente à vontade para vir aqui olhar uma lingerie. Acho que cabe até um exercício, né, de empatia. Assim, acho que até para qualquer lojista, né? Exatamente. Se botar na posição de um cliente, esquecer que você é o dono da loja ou está ali todo dia. Entra com a visão... Como assim, é que você se sentiria? Como é que você se sentiria? Assim, aqui tá feio, não, aqui tá esquisito. Exato. Ou aqui tá bom, não, lá tá escuro, lá tá feio. Você se sente à vontade para mexer no produto. Essa questão da lingerie, por exemplo, mudou a lingerie para um lugar discreto, amplo, bem organizadinho e tal, para que as mulheres que fossem olhar a lingerie se sentissem mais à vontade. Impressionante como disparou, como virou de um patinho feio que era o setor a sua significância, aquilo que deveria representar, não é? Ou chegar à conclusão de que não, isso aí na minha loja não gira bem, aí você elimina o departamento, está empatando capital ali, coloca os produtos que são mais rentáveis, que giram mais. Um outro erro comum também de lojista é querer ter produto demais, né? Categoria demais dentro da loja, né? Exatamente, aquela história da força, né? Achar que ter produto demais... Você acaba sendo ruim em tudo. Exatamente. Eu já vi lojista com loja pequena querer ter cama, mesa e banho masculino, feminino, infantil e calçados. Não vira, não dá. Você é ruim em tudo, né? Então, saber segmentar, isso a gente chama de posicionamento mercadológico, não é? Quem é o seu cliente? Qual é o perfil do seu cliente? É homem, é mulher? Que faixa etária? Que faixa de preço que o cliente vai encontrar? Eu gosto muito de sugerir você trabalhar com 4 níveis de preço. Um preço de entrada, um preço popular, um preço promocional em cada categoria, não é? Um preço de entrada, um preço normal, um preço já de maior nível de valor agregado e um produto premium, né? A gente chama de ancoragem, produto que você ancora, né? Quando você coloca um produto premium aqui, que você põe do lado um produto de preço normal, de preço médio, o que vai acabar acontecendo, né? Esse aqui fica barato. Por comparação, eu olho, pô, esse tênis aqui, pô, tênis legal, tal, R$900. Aí eu olho esse aqui de R$599, ficou barato, né? Você vê que é um de qualidade e tal. Ou seja, eu não quero vender esse, né? Eu ponho esse aqui, é claro que se eu vender esse é ótimo, mas quando eu coloco esse, na verdade, esse aqui fica barato, eu alavanco. Então a gente chama isso de técnica de ancoragem. Então saber trabalhar isso, qual é o produto premium de ancoragem, qual é o produto que você vai trabalhar, o produto médio, intervalo, faixa de cores, faixa de preço, numeração. Então, tudo isso é importante para você ajustar o seu estoque. Se está com o estoque errado, também não vai vender, vai ter problema na venda. E o excesso de estoque, o que acontece? O estoque fica lento, envelhece dentro da loja, o cliente não gosta, o cliente gosta de novidade, tanto que o cliente pergunta, né, o que você recebeu aí, o que você tem e tal, os clientes estão muito antenados. O vendedor não gosta de trabalhar com produto antigo, produto velho. A gente sabe que os vendedores adoram novidade, quando chega, liga para cliente, manda o WhatsApp, tira foto, aquela coisa toda, né? Publica no Instagram da loja. Então, e isso está diretamente ligado a essa questão de estoque, né? Então,
E isso é importante. Então, mas voltando ao raciocínio que eu estava construindo, quando você fala de ticket, um exemplo, é R$100 o meu ticket. Quanto é que você precisa vender? Eu preciso vender 100 mil, um exemplo. Né? Ora, se eu preciso vender 100 mil e meu ticket é R$100, eu tenho que fazer 1.000 vendas. É só dividir 100 mil por R$100, que é o valor médio. O que é o ticket médio? Não é? É o valor médio da venda que eu faço. Em média, eu vendo R$100. Beleza, ok. Se eu tenho que vender 100 mil e meu ticket é R$100, eu tenho que fazer 1.000 vendas. Quantos dias eu vou trabalhar no mês? É uma loja de rua, vai trabalhar 25 dias. Dá 40 vendas por dia, vezes 25, vai dar 1.000. Simples assim, 40 vendas por dia. Eu pergunto, você tem quantos vendedores na loja? Eu tenho 5 vendedores na loja. Ora, se você tem 4 vendedores, vamos diminuir para ficar compatível, senão fica muito vendedor para pouca venda, né? Eu tenho 4 vendedores na minha loja. Ora, se você precisa fazer 40 vendas por dia e tem 4 vendedores na sua loja, está matada a questão. Qual é a média de vendas que cada vendedor tem que fazer por dia? Tem que fazer 10. Aí entra agora o T do meio. Eu pergunto sempre para o lojista, qual é a sua taxa de conversão? Por quê? O que é a taxa de conversão? É a quantidade de clientes que entram na loja e compram em relação ao total. Então, quantos clientes entram na loja e quantos compram desse total que entrou? De cada 10 clientes que entram, 4 compram, 6 saem sem comprar. Aliás, essa é a taxa média do varejo brasileiro. É a realidade do mercado. A realidade do mercado de lojas físicas. É 40%, em torno de 40%, 42%, 45%, a não ser que você tenha já uma estratégia agressiva de trabalho e tal. Mas a média que a gente mede, e eu tenho, são mais de... Nós disponibilizamos, aliás, lembrando, no nosso site, se você entrar lá, eu tenho um sistema de controle de tráfego 100% gratuito com os motivos de perda de venda e as estatísticas que você pode fazer. E mais, eu disponibilizo também um curso 100% gratuito na nossa plataforma de cursos. Então você tem o sistema de controle de tráfego e o curso para você cadastrar corretamente as lojas, se você tem mais de uma loja, os motivos de perda de venda que já vem pré-cadastrado, cadastrar os vendedores e como você utilizar, implantar, depois gerar os relatórios e analisar, né? Para você realmente medir o seu tráfego, para você ter a resposta que eu estou procurando. Se eu pergunto qual é a sua taxa de conversão, vamos admitir que você tenha uma taxa de conversão de 40%. Ora, se você precisa fazer 40 vendas no dia e a sua taxa de conversão é 40%, quantas pessoas tem que entrar na loja? 100 pessoas. 100 pessoas. Você tem que botar 100 pessoas em média por dia para dentro da sua loja, senão não vende. Ou você aumenta o ticket, ou aí não precisa ter 100, porque o valor do ticket está mais alto, ou você melhora a sua taxa de conversão. Ela está 40%. Se eu passar para 50%, então 80 pessoas vão me dar 40 vendas. Percebe? Se eu não modificar o ticket. Agora, se eu melhorar o ticket e melhorar minha taxa de conversão, com muito menos clientes, eu vou conseguir atingir essa meta. Ou, nessa quantidade de clientes entrando na minha loja, eu vou conseguir melhorar muito o meu faturamento. Aí você pode estar perguntando assim, mas Hermelino, você falou muito aí, muito para lá, muito para cá. Tem solução, Bruno, na nossa plataforma? Tem. Qual é a... Mais de uma solução. Mais de uma solução. Então você tem o sistema de controle de tráfego, você tem um curso do sistema de controle de tráfego, você tem um outro curso que a gente chama de análise de indicadores, que é justamente para você trabalhar com todos esses indicadores. Se eu melhorar o ticket, aí vem a pergunta, ok, como que eu melhoro o ticket? Porque não adianta você chegar para vendedor e falar assim, você tem que vender mais, ou você tem que melhorar o PA. O que é o PA? Peças por atendimento, né? Itens na venda. Se você chega para o vendedor e fala assim, você tem que melhorar o PA, ou você tem que melhorar o ticket, o que o vendedor vai dizer para você? A tua vendedora vai dizer, mas eu já mostro, mas eu ofereço. Eu tento, né? Eu tento. Então a questão não é essa, não é chegar para a equipe de vendas, tirar um relatório e falar, nosso PA está tanto, tem que melhorar para tanto, ou o ticket está tanto, eu quero que suba para não sei quanto. Primeiro, tem que ter lógica e tem que ter a estratégia, qual é a técnica, o como fazer, como que você vai conseguir melhorar seu ticket, como que você vai conseguir colocar mais itens. E aqui é uma história longa, não é? Mas é o caminho das pedras, Investir, primeiro de tudo, gerente é 80% do resultado de uma loja.
tem que trabalhar gerência. Se você cuida da sua própria loja, a bola está contigo. Gerente é 80% do resultado de uma loja. É quem organiza, como eu estava dizendo, organizar a vitrine, a arrumação das mercadorias, a reposição, organização no estoque. Por quê? Impacta na venda um vendedor que entra no estoque atrás de uma mercadoria e fica 10 minutos lá batendo cabeça para achar, porque o estoque está desorganizado. Acho que todo mundo deve ter passado por essa experiência. Nossa, né? É matar a venda. Você fica ali, é interminável para quem está ali na loja esperando. Exatamente, porque na posição do cliente você fica ali esperando. O vendedor não percebe, porque ele está ali, ele está batendo cabeça, ele está procurando e tal lá no estoque. Mas quem está esperando? Quem está esperando é terrível, né? Então, a gente fala muito de experiência de compra. Experiência de compra é você pegar um vendedor, uma vendedora, quando você entra numa loja, que sabe te atender, que conhece a loja, que vai te fazer propostas interessantes, te mostrar os produtos alinhados com aquilo que você deseja, com aquilo que você espera, né? E resolve o teu problema, traz opções, apresenta coisas que você não imaginava. Deixa eu te mostrar aqui. Enfim, né? Isso é uma experiência de compra. Agora, você entra na loja, a loja está escura, a loja está desconfortável, você vai mexer, cai o cabide. O vendedor vai lá no estoque atender. Não traz o que você pediu e fala assim, tem esses outros aqui que talvez... Não tem nada a ver com o que você não tem nada a ver com o que você está pedindo. Aí não tem um plano de pagamento adequado. Não adianta você fazer reunião com a equipe e dizer assim, gente, nós precisamos melhorar o ticket. Cabeças vão rolar. Então, veja bem, por isso que eu falo que gerente é 80% do resultado de uma loja e a experiência me autoriza a fazer esse tipo de afirmação. Por quê? É quem vai organizar a loja e resolver esses problemas. Sabe, fazer uma vitrine legal, eu não sei fazer. Ou você contrata uma consultoria de visual merchandising, traz alguém para fazer uma primeira vez, pelo menos, para você aprender como é que arruma, coordenação de cores, como é que você coloca. Você tem que diagnosticar o problema, né? E hoje com a internet, com a inteligência artificial, hoje com o ChatGPT, hoje você não vai atrás se não quiser, né? Para ter pelo menos uma indicação. Entra na internet, dá uma olhada como é que tá, vai para a rua, dá uma volta, faz o que eu fiz, vai no shopping, dá uma olhada nas lojas, como é que elas estão arrumadas, as lojas que você acha que são atraentes, que são referência, né? Então, quem vai fazer isso? Gerente. Quem é que vai distribuir as tarefas? Quem vai estar coordenando a equipe? Olha a porta de loja, olha o provador, né? Encostar ali na venda para ver a dificuldade, dar uma atenção para o cliente, ajudar a fazer um fechamento, né? Capacitar a equipe, dar feedback. A gente sabe que feedback é um problema sério. É aquela velha história. Só lembra de falar com o colaborador para bater, né? Para bater, para cobrar, para bater, para criticar, mas não acompanha, quando melhora não dá um feedback, não vai lá fazer um reconhecimento, aquela velha história. Repreenda em particular, elogie em público, né? Para dar um feedback para o colaborador, mostrando que está melhorando, quais as áreas de melhoria, o porquê que está melhorando, né? Lembrando que feedback não é opinião, não é você é relaxado ou você está linda hoje, não é isso. Por que eu estou linda? Por que eu sou relaxado? Não é? É mostrar, olha, teu uniforme tá X, tá Y, você chegou depois do horário, 10 minutos, né? Ou seja, você está indo embora, a sua sessão está desorganizada. Então, feedback é você apresentar fatos, objetivos, concretos, referências, para que o colaborador entenda exatamente o que você está se referindo, tanto no elogio quanto na crítica, não é? Então é importante... Até para saber aonde melhorar, porque você fala assim, você é um relaxado. Por que eu sou relaxado? Né? Exatamente, né? Então, e outra, é uma ofensa, é uma agressão, uma falta de respeito com o colaborador. Não é assim que você cria uma equipe engajada, uma equipe motivada, uma equipe alinhada. Então, em resumo, gerente é quem estabelece a meta, acompanha os indicadores, cuida do sistema, cuida da segurança da loja, da qualidade do atendimento, da motivação da equipe, de toda essa operação funcionando. Eu comparo com uma orquestra. Se você pegar uma orquestra, olha, um músico de orquestra é alguém de alto nível, é alguém que estudou num conservatório, passou 15 anos de dedicação, né? A pessoa para se formar em piano, um violino, um violoncelo, enfim, os equipamentos, os instrumentos de sopro e por aí afora. Né? A gente sabe que são profissionais de altíssimo nível, estudiosos e etc., e ensaiam assim, horas por dia, mas você não vê uma orquestra tocar nenhuma peça sem um maestro ali na frente.
coordenando, estabelecendo, olha, é aqui, comigo aqui. Percebe o que eu estou dizendo? Então, assim é uma seleção de futebol. Uma peça de teatro não tem diretor. Uma peça de teatro sem diretor, ou uma banda que não tenha uma coordenação, que não ensaie, que não passe, né, que não tem uma direção de show. Sempre tem alguém que vai definir como é que vai ser o layout, como é que vai estar arrumado, etc. e tal. Você pega uma seleção de futebol, os melhores craques do mundo, os caras mais bem pagos do mundo, tem um técnico ali na beira do campo, não é? Estruturando, organizando o time, orientando, sem falar na preparação, né? O que deve ser treinado. Eu lembro sempre que treinar é exercitar o que você já sabe. Aqui é uma confusão muito grande. Treinar é exercitar o que você já sabe. Não é? Existe o aprendizado e o treinamento. Treinamento é repetir aquilo que você já sabe para manter performance e para buscar excelência. Como é que você atinge excelência? Repete até você, né, fazer aquilo com maestria. É o exemplo que eu dou do piloto de Fórmula 1. São, sei lá, meia dúzia de cara ali ganhando não sei quantos milhões de dólares e tal, de altíssimo nível, mas antes de qualquer corrida os caras estão ali buscando milésimos de segundo. Hoje, né? Tipo assim, hoje não é nem na pista, simuladores, né? Eles passam horas e dias entre uma corrida e outra. Preparação física, os equipamentos ali, o carro na pista. Um 10º de segundo, né? Segundo. E não é. Então, quando o cara vai para a pista, não é porque ele esqueceu como é que dirige, é porque ele precisa daquilo, ele precisa participar. E nas lojas é muito comum a gente chegar, você convidar uma equipe, especialmente a equipe de vendas para um treinamento, cara, para quê? Eu já sei, eu já fiz, eu tenho não sei quantos anos de vendas, você entendeu? Como se fosse uma humilhação. Então você pega um atleta de alto nível e chama para um treinamento, não é nem chamar, ele exige treinamento, horas de treinamento, etc. Então você pega um músico, você pega qualquer profissional que depende de performance de alto nível, treina até a exaustão e procura aperfeiçoamento, se atualizar, ver novos recursos, novas técnicas, novas ferramentas que estão no mercado para se atualizar. Então, isso tudo faz parte de... Você quer melhorar suas vendas? Então, você tem que trabalhar esses fundamentos. Gerência é a primeira delas. Agora, não é pegar o melhor vendedor, a melhor vendedora, ou aquela de confiança, e promover para a gerente, né? A mais antiga, que é o que a gente está acostumado a ver. E geralmente você perde um bom vendedor e arruma uma confusão na gerência, porque não está habilitado, não tem os conhecimentos básicos, não tem as ferramentas, não tem a preparação. Então, e você quer promover. A pessoa nem quer, né? E às vezes não tem o perfil, são papéis muito diferentes. Não quer, não tem o perfil. Então, para você fazer um trabalho de gerência, é fundamental trabalhar os fundamentos, as ferramentas, preparar, capacitar a pessoa para que ela tenha condições de assumir. E eu lembro sempre o seguinte, que gerência é a administração. E depois você tem a condução, são duas coisas diferentes. Administrar é você definir as metas, a organização da loja, a cobertura de estoque, a precificação, vitrine, quer dizer, todos esses fundamentos que, eu não compro, pois é, mas você dá o feedback, você ajuda o comprador, né, participando, entendendo disso, analisar os indicadores, entender quais são os indicadores, estabelecer metas adequadas, lembrando que meta não é desejo, não é sonho, não é fantasia, tem que, né, é comum você chegar para um gerente ou para um lojista e perguntar quanto é que você vai vender esse mês. Tem que crescer 10%, né? Eu sempre pergunto por que não é 15 ou 12, ou de onde você tirou esse 10? Que conta que você fez? Me mostra. E é chute, não fez conta nenhuma, é só desejo. Então, às vezes o potencial é 30. Não é que, né? Ou às vezes está no talo. Nessas condições que você está, com a quantidade de clientes que entra, com essa taxa de conversão e com esse ticket, você não vai vender o que você está querendo. Né? Ou com esse estoque que você tem, não vai dar. Percebe o que eu estou dizendo? Então, é matemático, você tem que fazer esses cálculos. Então, não é desejo. Você faz contas, vê a performance, vê como é que você vem performando, e a partir disso você tem condições de dimensionar metas adequadas, classificar, dimensionar também a equipe, saber se está adequada, estudar os horários de mais movimento, enfim, né? Você tem tudo isso para você trabalhar. Fora que, quando você parte para a equipe, aí o que um vendedor precisa dominar para ter uma performance de alto nível dentro da loja? Basicamente, precisa de 3 áreas de conhecimento. Sem essas 3 áreas de conhecimento, é impossível um vendedor, uma vendedora performar bem numa loja. Precisa conhecer técnicas de vendas,
né? Abordar o cliente, estabelecer empatia, fazer abertura, fazer uma sondagem de qualidade, entender exatamente não o que, mas por que o cliente quer, mostrar o produto adequado, demonstrar o produto para o cliente, né? Despertar o interesse, o desejo do cliente no produto, perceber o momento de entrar com fechamento, ter uma estratégia de fechamento, entrar com os produtos adicionais e complementares, ter o plano de pagamento adequado para que você consiga realmente viabilizar esses fechamentos, fidelizar esse cliente. Então, tem todo um processo que é técnicas de vendas. Né? Segundo, conhecer produto. Vendedor que não conhece produto não tem como fazer uma demonstração encantadora. Não é? Então, e produto, todo dia tem novidade, todo dia a loja está recebendo produto novo, tem lançamentos das fábricas. Então, é outra área permanente. Então, técnicas de venda, treino. É como jogador de futebol. Jogou domingo, segunda-feira está em campo treinando. Então tem que treinar, repetir, para que mantenha. Eu comento com muitos lojistas, e muitos acham que eu estou exagerando, mas eu mesmo faço os meus próprios cursos. E o dia que eu deixar de fazer isso, eu vou economizar. Eu vou pegar o atalho. E o cérebro da gente é assim, não é? Ele acaba economizando energia. Então, é fundamental você estar trabalhando para que você não pegue atalhos, para que a gente realmente execute o processo em alto nível. Nesse caso, assim, vamos dizer assim, para dar um exemplo de um treinamento de vendas, por exemplo, pegar abordagem. O que seria um treinamento de abordagem, por exemplo? É fazer uma simulação? É um atender o outro? O que dá para dar aqui uma dica de abordagem? Como é que um lojista ou um gerente consegue aplicar um treinamento de abordagem? Vamos pegar esse aqui como exemplo, por exemplo. Boa pergunta. Eu gosto de trabalhar da seguinte maneira. Primeiro, é importante a gente apresentar o curso completo. Sim. Eu até esses dias estava fazendo reunião com um gerente e ele estava me comentando de uma rede, e ele estava comentando que na loja dele, ele estava pegando pontos específicos. Eu vou trabalhar, por exemplo, abordagem, vou trabalhar contorno de objeção, ou alguma coisa assim, né? E aí eu ainda estava alertando ele assim, olha, é importante o seguinte, primeiro, o teu vendedor, ele precisa conhecer o processo que você está trabalhando, né? Abordar todas as etapas da venda, não é? Por exemplo, no meu curso que tem na nossa plataforma, lá o curso Missão, como a gente chama, por que missão? Como obter sucesso em vendas? A missão. Por que missão? Porque em cada etapa da venda, o vendedor tem um objetivo, tem uma missão a cumprir naquela etapa. Por exemplo, você levantou a abordagem. A abordagem, a primeira missão de um vendedor é conquistar a confiança do cliente. Por quê? Tem uma lógica para isso, né? Todo cliente, a não ser o cliente que já é fidelizado, já é cliente da loja, cliente do vendedor, né? Aí não é outra conversa, mas não é o caso. Na maioria das vezes você vai atender um cliente que entrou na loja. A percepção dos clientes em geral é que não gostam de vendedores. Tanto que tem um meme até no meu Instagram que eu coloquei esses dias, aquele meme do John Travolta, que ele fica perdido na loja. Ele entra, e a zoação ali era exatamente essa, né? Eu não gosto de vendedores. Aí entra na loja, aí será que tem M? Será que tem outra cor? Será que tem... Onde é que está? Onde é que tem outra opção e tal dentro da loja? Aí você quer que alguém te mostre, te apresente, te aponte o provador, te traga outras opções, né? Enfim, então a gente não gosta de gente ruim, gente chata, inoportuna, achando que a gente é trouxa, querendo empurrar coisas na gente que não tem nada a ver, enfim. Então, por que acontece isso? Os clientes, em geral, não gostam de vendedores. Não é que eles não gostam de vendedores, eles não gostam de maus vendedores. Porque passaram por muitas experiências ruins. Né? É o dia a dia. Eu até brinco, eu falo, você quer passar raiva? Entra numa loja para comprar. Provavelmente você vai passar raiva. Porque aqui está uma oportunidade. Se hoje ainda é assim, essa é a realidade. Você quer passar raiva, hoje, né? Entra numa loja para comprar, olha o que eu estou dizendo. Presta atenção, vou repetir. Você quer passar raiva? Entra numa loja para comprar. Fecha o olho, escolhe uma e entra e você vai ver. A probabilidade de você passar raiva é grande. Então, o que está faltando? Se você trabalhar treinamento da sua equipe, você vai, vamos dizer assim, ocupar um espaço que está vago e que o cliente adora. Todo cliente que entra na loja tem um problema para resolver.
todo cliente que entra na loja tem um problema para resolver. Então, entender esse papel, que o nosso papel dentro da loja é resolver os problemas que esse cliente, né, propor soluções para os problemas que o cliente, né, ele tem um presente para dar, ele tem um tênis para comprar, ele tem um filho para vestir, ele tem, enfim, né, o cliente tem um problema, é por isso que entrou na loja, né? Então, trabalhar isso é fundamental. Mas respondendo à sua pergunta... Nós estávamos trazendo o caso do gerente que estava dando o curso picado, né? Isso. Então, primeiro, apresenta o processo completo. Depois, entendendo que os clientes, quando entram na loja, desconfiam de vendedores, tanto que existe aquela máxima que diz assim, quando o papo é ruim é papo de vendedor, né? O que significa? É um 7-1, estou querendo me enganar, está preocupado com a meta, não comigo, e etc. e tal. Então, a primeira missão na abordagem é conquistar a confiança do cliente. Ok, como? Então, é respeitar o espaço pessoal. Veja bem, postura comunica muito, que é a comunicação não verbal. Não é? Então é a postura, é demonstrar para o cliente que ele é bem-vindo, que eu estou aqui, eu estou sendo pago. Eu digo assim, não é nenhum mistério. Tem gente que acha que é o que você fala que importa. A frase não de é abertura. Né? A frase de abertura. Tem loja com frases decoradas. Seja bem-vindo à loja não sei o que lá. O que traz a nossa loja hoje. O que traz a nossa loja hoje. Né? E aí a gente brinca nas pernas, né? Nos pés. E assim, de carro. Eu vim de carro. E assim por diante. Mas eu digo assim, não se iluda, não é o que você fala, não é o que o vendedor fala que vai fazer uma boa abertura, uma boa abordagem. É a percepção que o cliente tem do vendedor, da vendedora que está ali. E não é nenhum mistério. Quando você entra numa loja, aquela pessoa que está ali, a gente sabe que ela é paga para atender a gente. Sim. Então, não tem que... Você espera que ela te atenda. Que você espera que ir bem, né? Então... é responder a essa expectativa, atender essa expectativa com olhar, com uma boa apresentação, sem pressão. Não é hora de pressão, não é hora de... Não, é receber. E você quer conquistar a confiança do cliente? Vou dar um exemplo prático que é mais fácil. Entra numa loja e você fala, eu quero dar uma olhada em tênis. Um exemplo. Né? Quero ver geladeira. Aconteceu comigo, eu estava em Cuiabá, numa loja, eu fui comprar uma geladeira. E eu cheguei na loja e eu falei, eu queria dar uma olhada em geladeira. O vendedor fez com o bico. Né? Tipo assim, ali, tem uma parede ali, só tem 20 geladeira ali, escolhe uma. Ali, você não quer geladeira? Ali, um monte ali. Né? Então, tudo bem que a gente sabe que... Mas isso aconteceu, isso eu não estou inventando. Né? Isso aconteceu comigo. Eu estava na loja e o vendedor teve essa conduta. Né? Então, o que é conquistar a confiança do cliente? Se o cliente entra na loja pedindo alguma coisa e o vendedor sai mostrando, sai atirando, eu digo assim, como é que você vai atirar se você não sabe onde está o alvo? Então, demonstrar interesse pelo cliente, o que é demonstrar interesse pelo cliente? É fazer uma sondagem de qualidade. Então, essa transição da abordagem e sondagem, ela é fundamental, ela vai construir, ela vai consolidar essa percepção de confiança do cliente no vendedor. Se você chega numa loja e a pessoa diz assim, como é que você quer? Você tem alguma ideia? Então, você tem alguma preferência? O que ela está contando para você? Que ela não vai, ela quer te atender. O que você entender primeiro. Ela quer entender o que você quer para ela ir na loja e encontrar a melhor solução para te apresentar, atendendo essa expectativa que você entrou procurando. Então, por isso que eu digo que sondar não é saber o que o cliente quer. Isso eles dizem. Eu quero ver geladeira, eu quero ver tênis, eu quero ver camisa. Enfim, o cliente fala o que ele quer. Não é? Agora, o que o cliente valoriza? Percebe? Aí é que está o segredo de uma boa abordagem e da conquista de confiança. É procurar entender, não é? O que o cliente quer, como que ele quer, o que ele valoriza. E a partir desse entendimento, dessa descoberta, procurar apresentar as melhores alternativas para o cliente. Muitas vezes, veja bem, muitas vezes o cliente entra na loja, como já aconteceu comigo, quantas vezes você entra na loja determinado a comprar um produto especificamente, né? E por conta do vendedor ou da vendedora fazer uma sondagem de qualidade, entender o seu estilo, aquilo que você procura de fato no produto, te apresenta uma outra alternativa, fala, eu tenho um outro aqui, deixa eu te mostrar, só para você ter, pelo que você está me falando, acho que você vai gostar mais ainda, deixa eu te mostrar, né?
e apresenta, nossa, você se encanta, puxa, por quê? Porque o cliente não conhece tudo que tem dentro da loja, ele não sabe. Às vezes ele está baseado numa experiência própria, eu já uso essa marca, ou esse modelo, tá legal, eu gosto, né? Mas tem coisas melhores, mais econômicas, ou enfim... Algum lançamento, mais bonitas, mais atualizadas, mais seguras, enfim, existe uma infinidade de hipóteses, de possibilidades, não é? Que de repente o vendedor que está bem treinado, eu falei que são 3 áreas: técnicas de vendas, conhecimento de produto, e a terceira que a gente não falou ainda, que é conhecimento da loja. O vendedor que não conhece a loja, se faltar uma dessas 3 áreas de conhecimento, não tem como performar em alto nível. Técnicas de venda, todo esse processo que a gente está comentando aqui, na primeira etapa, no primeiro passo, que é abordagem e sondagem. Conhecimento de produto, todo dia tem novidade na loja, tem que conhecer o produto, o gerente tem que organizar a apresentação do produto, os diferenciais, características, benefícios. Também é outra experiência que eu já tive, com certeza você já teve também, de fazer uma pergunta para um vendedor do produto, você vê que ele não sabe e ele está tentando inventar, está tentando enrolar, está tentando... Ou está tentando enrolar, ou fica o tempo todo assim, tudo que você pergunta do vendedor, só um minutinho, aí vai perguntar para alguém. Aí você fica assim, qual é a lógica? Você fala assim, pô, o cara não sabe nem para ele e quer me convencer. Você entendeu? O cliente não diz isso, mas inconscientemente passa isso pela cabeça do cliente. Pô, poxa vida, o cara não sabe nem para ele e ele quer me convencer que isso aqui é melhor. Eu acho interessante esse ponto, porque assim, a gente tem um vídeo no canal até que fala assim, tem problema dizer não sei? Exatamente. Né? A gente fala assim, não tem. Você pode... Uma pergunta específica, às vezes é uma pergunta muito específica, ou um produto... E a humildade também. A humildade, fala assim, esse aqui eu não sei, é só um minutinho que eu vou olhar, vou me informar. Mas não sei, né? Não 15 não sei. Exatamente, né? Não é tudo que você pergunta, o cara não sabe, né? Aí a falha de quem? Por isso que eu falo que o gerente é 80% do resultado da loja. Porque se o gerente está acompanhando a equipe, está monitorando, está dando feedback, está realmente acompanhando. Eu falo o seguinte, você tira um relatório de vendas, por que tem um vendedor ou uma vendedora com o dobro, 3 vezes mais venda do que o último? Acontece, né? E é comum. Aí eu digo, está na mesma lógica, o mesmo produto, atende por vez de atendimento, tem as mesmas condições de plano de pagamento. Porque onde é que está a diferença? É na pessoa. Se todas as outras condições são iguais e o resultado é diferente, o que está acontecendo no resultado é a pessoa. Então, e aí são as 3 áreas de conhecimento e uma de comportamento. É conhecer técnicas de venda, conhecer o produto e conhecer a loja. Precisa conhecer a loja, o que tem na seção, o que tem no estoque. Se não conhecer, não tem como, né? Vai ficar perdido dentro da loja. E é timing, né? A venda é emocional. Eu sempre pergunto, quantos pares de pé você tem e quantos pares de calçado você tem na sua casa, né? Lá no seu quarto? É só você olhar quantas bolsas uma mulher precisa e quantas ela tem. Não é? Em tese, uma bolsa para carregar os utensílios pessoais ali. Então, uma sacola serviria, né? Mas não é assim. Então, por que a gente tem vários modelos diferentes, etc. e tal? Tem gente que paga 30, 40, 50 mil numa bolsa. Né? Por quê? Sabe? Então não é só para carregar o batom ou a carteira, né? O cartão de crédito. Né? Existem outros fatores que influenciam a decisão de compra de um cliente. Então, conhecer produto, técnicas de vendas e conhecer a loja, que esses 3 fundamentos vão fazer total diferença. Não tem como performar bem se não conhecer. E por último é comportamento. É exatamente essa postura, é entender o que está fazendo ali, é saber que a missão de um vendedor é resolver problemas de cliente, não é? Porque até assim, vamos pegar, tem muitos casos que a gente vê que o vendedor ele tem a boa vontade, né? Ele tem uma disposição, ele está ali, vamos supor, porque a gente tem o caso péssimo, né? Que é o cara que está indisposto, de cara feia, cara amarrada, que nem olha na tua cara. É o cara que acha que trabalhar é estar no trabalho. Mas você tem gente que é prestativo, quer te atender, mas fica só nesse atendimento, que é só assim, né? Ele é educado com você, né? Bem lembrado. Existe uma diferença brutal entre atender e vender. Né? Atender é comportamento. É essa percepção, é como você falou, às vezes
E a gente tem experiência de lojista que já falou, Melino, qual é o mistério? Todo mundo elogia o atendimento da minha equipe, mas minhas vendas estão caindo. Aí você vai olhar a equipe trabalhando, realmente o atendimento é um espetáculo. A pessoa é gentil, ela oferece água, cafezinho, né? Tudo que pergunta ela vai atrás, vai no estoque olhar e tal. Ela só não sabe vender. Não sabe fazer uma sondagem de qualidade, uma demonstração encantadora, não sabe contornar objeção. Nós nem entramos aqui, né? A gente poderia falar de objeções, a gente poderia falar de demonstração encantadora, né? Mas a pessoa não tem esse domínio, então só o atendimento não vai resolver. Então, o atendimento é uma parte, a venda é a capacidade de você influenciar a decisão de compra de um cliente a partir de uma detecção de desejo e necessidade. Então, esse é o processo da venda, isso é entender. Para que execute isso em alto nível, eu preciso conhecer essas 3 áreas. Então, são 3 áreas de conhecimento e uma de comportamento, é entender o meu papel dentro da loja, não é? Que para eu vender a loja tem que estar organizada, que para eu vender a loja tem que estar agradável, para eu vender eu preciso entender as necessidades do meu cliente, que boa vontade não paga a conta, não adianta esforço não pagar a conta, não é? O que paga a conta é resultado, e para atingir o resultado eu tenho que ter estratégia, conhecimento, então é esse pacote. Então, resumindo o que a gente falou até agora, como melhorar minhas vendas? Eu começo trabalhando o primeiro T, tráfego. Sim. Eu preciso olhar como é que está meu tráfego, como é que está minha porta de lote, como é que está minha iluminação, como é que está minha vitrine, como é que está meus produtos isca, como a gente chama aqueles produtos de promoção que você coloca na porta da loja para atrair o cliente, como é que está a arrumação, como é que está o layout, está organizada, como é que está a postura da minha equipe, né? Você tem os planos de pagamento adequados, a gente não entrou nesse assunto, não é? Cabe no último T aí, dá para falar disso um pouco. Isso, né? Exatamente. Então você tem tudo, então isso está bem trabalhado, a iluminação, a climatização da loja, a arrumação, a postura da equipe ali, as sessões bem organizadas, bem distribuídas, meu estoque bem organizado, facilitando, tem critério de arrumação que facilita o vendedor ir lá dentro buscar algum item, alguma coisa que está precisando, sistema, caixa, quer dizer, isso tem que isso impacta no teu resultado de venda. É o primeiro T, tráfego, né? O segundo é conversão, né? É a taxa de conversão, qual é a sua taxa de conversão e como que você pode fazer para melhorar, capacitando o time de vendas, né? Descobrindo por que você perde venda. A gente sabe que são 5 motivos pelos quais um vendedor, uma vendedora na loja perde venda. 5. Eles contam 1000 histórias diferentes. Tem 1 milhão de maneiras diferentes de falar isso. Mas são 5 coisas. A primeira é o cliente só olhando, é o cliente que está pesquisando, é o cliente que entrou para dar conhecer, dar uma olhadinha, etc. e tal. Primeira loja. A primeira loja está entrando, vai dar mais uma volta, vai falar com a esposa, vai falar com o marido, vai não sei o quê, vai no banco, já volta, sabe aquele tipo de coisa, né? Então é o cliente só olhando. O segundo é preço. Né? O cliente comprou, não comprou porque achou caro, né? E a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Terceiro motivo é porque não tinha o produto. O cliente procurou um produto que não tinha. Então por que você não vendeu? Porque não tinha o produto que o cliente procurou. Então pode ser que estava só olhando, pode ser que não achou caro, então por isso que não comprou, pode ser que não tinha o produto que ele procurou, pode ser que esse cliente fez uma reserva, eu reservei para vir buscar depois, eu venho no sábado buscar, que meu cartão vira, tem como você reservar, né? E por último, plano de pagamento, né? A questão do pagamento, o cliente quis comprar, foi passar o cartão, não autorizou, ele não tinha dinheiro para pagar e o crediário não aprovou se você tinha crediário na loja, né? Ou seja, em resumo, meio de pagamento não foi possível finalizar. O cliente queria comprar, o vendedor queria vender, mas o que impediu foi o meio de pagamento. Então, são esses os motivos pelos quais um vendedor perde venda. Existe uma sexta hipótese, que eu considero perda de venda, que é a troca. Sim. Quando o cliente vem trocar um produto, né? O vendedor atendeu e não vendeu porque fez uma troca. Só que troca é sempre uma oportunidade de você subir um ticket que tinha morrido. Não é? Por quê? O cliente traz um produto de R$100, para ele levar um de 150, o que ele pensa? Eu só vou pagar 50 e eu levo esse outro melhor aqui. Né? Então é sempre uma oportunidade. Mas basicamente são 5 motivos pelos quais um vendedor perde venda. E aí é que vem a questão. Existem percentuais de controle para cada motivo desse. Então você pega, exemplo, só olhando do controle de tráfego. De médias. Eu tenho mais de 6 mil alunos na plataforma. A gente tem números que a gente mede,
não é? A gente tem estatística. Por que eu dou de graça o sistema? Como alguém já me perguntou, Emelino, mas por que você dá o curso e dá o sistema? Porque eu tenho dados, eu tenho estatística. Primeiro, eu coloco você dentro da minha plataforma, você vai entender que a gente tem uma série de cursos que resolvem o seu problema. Tem o curso de gerente de loja, tem um curso de técnica de venda, tem um curso de precificação, tem um curso de gestão de compras, tem um curso de gestão de categoria, tem um curso de análise de indicadores, como a gente falou até aqui agora, para você calibrar, e assim por diante. É completo, curso de compra, como dimensionar, que é o que a gente chama de open to buy, né? Como dimensionar a cobertura, como fazer o planejamento de verba de compra. Comprar é mais difícil que vender. Então tem toda esse pacote, né, de cursos. Então eu quero que você entre na minha plataforma. No mínimo você vai usar um sistema que vai te apontar, né, as estatísticas de perda de venda, a sua taxa de conversão e o seu ticket médio. Você já tem essa informação, as outras informações no teu sistema. Sim. E você vai descobrir na loja e por cada elemento dentro da sua equipe. E aí você vai, sabe, cirurgicamente você vai vender, por exemplo, a média de perda de venda, pessoal olhando. A gente sabe que a média é 12%. Entre 10 e 15, né, vamos colocar uma faixa, uma faixa que é melhor. Né? Entre 10 e 15% é normal, porque são clientes que realmente não estão em momento de compra, mas que quer conhecer a loja, né? Ou matando um tempo. Está matando um tempo, né? Ou aquela história, eu estou sem cartão de crédito, mas estava aqui, resolvi, achei legal a loja, entrei para conhecer e tal. Ou seja, existe um percentual que é normal de clientes só olhando, mas ele está nessa faixa. Né? 10, 12% é o normal de clientes, né? Esperado. Né? O que acontece quando você implanta o controle de tráfego? Você vai pegar a vendedora com 30%, 35% de clientes só olhando. Por que você perdeu? A cliente estava só olhando. Na verdade, ela não sabe vender, ela não sabe contornar essa objeção. Quando você pega preço, né, é normal a gente ter aí 4, 5% de perda de venda por questões de preço. Você pega vendedor com 10%, com 12%, com 15%, com 20% de motivo de preço. O que é o problema? Primeiro, ela não sabe. Quando a gente fala de preço, aliás, é o vídeo mais visto no meu canal do YouTube, é o Tá Caro. Por quê? Porque ali eu demonstro quais são as 3 possibilidades de objeção a preço. Por quê? O cliente, quando ele fala tá caro, né, achei caro, tem 3 possibilidades. Por que ele está dizendo que ele achou caro? Pode ser que ele achou caro porque ele já achou mais barato em outro lugar o mesmo produto. Né? Eu sempre lembro, é o mesmo produto, tem a numeração, ou seja, é tudo igual, mas ele já achou na outra loja mais barato, porque aquela história, ali é mais barato, só que não tem o meu número, então não tem o produto. É igual, mas só que é diferente, né? Então não é a mesma coisa. Então, tudo igual, eu já achei mais barato na outra loja. Uma outra possibilidade, o cliente fala assim, não, está muito caro. Por quê? Porque eu não posso pagar, está fora das minhas condições, eu não tenho condições de levar isso aí, meu dinheiro é pouco, ou qualquer coisa assim, né? Então, ele fala que está caro. O que tem a ver com concorrência? Nada. Nem para agregar valor. Não, nada. O que o cliente está dizendo? Eu não posso comprar esse produto, está fora das minhas condições. Então, mas a objeção é a mesma, ele fala que está caro. A terceira, que é o que você ouve todo mundo falar, porque você tem que agregar valor. Não, porque o meu produto, eu agrego valor. Conversa fiada. Nem sempre é uma parte dos clientes que olha para o produto e acha que não vale o que você está pedindo. Mas isso é um pequeno percentual. A absoluta maioria ou é concorrência, não é? Que o cliente já achou mais barato em outro lugar, e aí você precisa sondar para saber se de fato achou, ou é orçamento. Tá? O cliente acha que ele não. Para que ele vai gastar tudo aquilo num produto? Não cabe no bolso, não vai apertar e tal. Ele não esperava gastar tudo aquilo. Ou seja, às vezes até cabe no bolso, mas a pessoa não imaginou gastar tudo aquilo por um produto, né? E o terceiro é valor. R$500 uma camisa, você está louco, tal, né? Tem camisa de R$29,90, né? Percebe? Então, existem os motivos pelos quais os produtos têm os preços. Eu costumo brincar. Eu falo, uma coisa é você comprar um carro popular, outra coisa é comprar uma Porsche, uma BMW, uma Mercedes, né? Tem preço, então os preços são absolutamente diferentes. Você pega aí uma X5, né? E compara com um carrinho de entrada, um carrinho popular, dá para comprar uma frota. Os dois são carros. E os dois são carros, né? Então, algo ali faz a diferença que justifique que os preços são absurdamente diferentes. Percebe? Então, você vai descobrir
a disparidade na equipe, que tem vendedor que perde venda por causa de preço, falta de produto, por exemplo, é a mesma coisa. E a venda alternativa, às vezes você não tem aquele produto, mas tem produto similar ou melhor até que aquele que o cliente veio buscar, e o vendedor não sabe contornar a objeção, ainda reclama, como é que você quer que eu venda? Estou perdendo venda por falta de mercadoria, e não sei o quê. Na verdade, é falta de técnica, não sabe contornar essa objeção, levar para um outro produto similar, etc. e tal, que geralmente... É aquela história, em venda é performance, não existe 100%. Sim. Não existe 100%. Isso eu acho bem Alguma taxa você tem. O que não pode é ter 40% de taxa, 35% de taxa de conversão, ou aqueles que mentem, né? Não anota todo atendimento que faz e mente. Aí ele tem uma taxa de conversão legal. Mas se você realmente monitorar, acompanhar, e aí está o segredo, aí está o pulo do gato. Porque se você descobre onde é que está a dor, acabou o teu problema. Aplicar o remédio, é mais fácil você dar o remédio. E aí você vai acompanhar com absoluta certeza. Se você trabalhar monitoramento de tráfego, taxa de conversão, motivo de perda de venda pela loja e cada elemento individualmente, fazer o treinamento de técnicas de venda, apresentar os produtos quando chegam, treinar a arrumação da loja e o vendedor, cada um ter a sua sessão, fazer rodízio de sessão para que conheça a loja, né? Arrumar a loja, uma vitrine bem colocada, iluminação, não tem como você não melhorar suas vendas. Não tem como. É impossível você melhorar as suas vendas. Agora... Não é uma bala de prata. Não é uma bala de prata. Que você vai dar que você vai resolver tudo. E não é num dia. Você capacitar envolve engajamento, treinamento, organização, convencimento e motivação. Ter a plataforma de cursos. Motivação de vendedor é venda. Né? A gente acha que é grito de guerra, que é premiação. Não é. Não adianta você estabelecer uma premiação que o vendedor não consegue atingir o resultado dele para levar a premiação. Percebe o que eu estou dizendo? E força de vontade, como a gente já comentou aqui, não pagar conta. Não basta ter força de vontade, tem que ter técnica. Como fazer? Se não souber como fazer, não adianta. Você pega os ingredientes e dá para uma pessoa que não sabe cozinhar, não vai sair nada. Ela vai queimar, vai estragar. Pode ter a disposição do mundo, não vai sair o bolo. Não vai sair o bolo. Você entendeu? Porque ela não sabe fazer, é simples assim. Então você tem que treinar e tem que ensinar e depois exercitar aquilo para que a pessoa realmente assimile, faça aquilo em alto nível. Então esse é o caminho das pedras. Agora, basta só isso, como você lembrou muito bem? Não, nós temos uma plataforma de cursos. Por quê? Tem que comprar adequadamente, tem que ter, precificar corretamente, tem que ter plano de pagamento adequado. E quando eu falo de plano de pagamento, o lojista ele acha que a venda boa é venda à vista, porque ele está fazendo caixa. E é a pior venda que você faz, porque a venda à vista, o ticket é baixo. A gente já tratou disso em alguns dos nossos vídeos anteriores, né? Sabe, eu bato muito, isso é um... Eu fico aqui martelando, mas lembrando disso. Então você tem que trabalhar. Nos episódios anteriores a gente aprofundou, falou de cadê o dinheiro, onde é que está e etc. e tal. Por quê? Porque o lojista precisa entender isso. Agora, tem que comprar corretamente, tem que definir o mix adequado, a cobertura correta, tem que precificar corretamente, né? Tem toda a parte de liderança, não é? Como eu disse, gerência e administração. E a liderança é condução. Quais são as estratégias para você engajar o time, conduzir adequadamente, modelar comportamento. Então, tem um pacote de coisas que você precisa trabalhar, que esse conjunto é que vai fazer com que você consiga competir com excelência e atingir os resultados que tanto precisa. Anota isso que é o caminho das pedras. O que você faz? Entra na minha plataforma, dá uma olhada lá. A gente são 17 cursos disponíveis. A gente tem um pacote vitalício, que é o Exclusive Premium, que são todos os cursos que você assina uma única vez e nunca mais precisa renovar. Não é? Você também pode escolher, não, eu quero trabalhar o curso de gerência de loja, eu quero trabalhar gerência de loja e técnicas de vendas com a minha equipe. Eu vou comprar o curso de OTB, de planejamento de verbas de compra. Eu vou comprar o curso de gestão de categoria. E você vai montando o seu portfólio, né, capacitando a si próprio, os seus líderes e o time todo, tanto de linha de frente quanto de retaguarda. Acho que é isso, acho que o recado está dado por hoje, acho que a gente deu o recado, né? Comenta aqui embaixo o que você acha, compartilha esse podcast com quem você acha que vai ser importante. Não esquece, se você está vendo a gente pelo YouTube, não esquece de deixar o seu like, né? Visita as nossas redes sociais como Instagram também, Facebook, se você usa o Facebook. A gente tem todas as mídias sociais aí publicando e toda semana tem novidade no canal. Beleza? Recado dado? Então. Até mais. Então é isso. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.